Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos trabalhar aqui um pouco sobre o relevo brasileiro, aula importantíssima para você que vai fazer o vestibular, para você que vai fazer o Enem, para você que quer saber um pouco mais sobre esse mundão aí, aula de relevo brasileiro. Nós temos coisas bem importantes para estudar aqui hoje, tá? Então presta bastante atenção, bora que vamos lá. Aqui a gente tem um mapa do Brasil, onde que a gente tem o relevo brasileiro de acordo com as cotas altimétricas. Então a gente tem a altimetria representada aqui do lado em escala de 0 a 50, com esse tom de verde mais escuro, depois com o verde mais claro, o amarelinho, 500 metros, 1.500 metros já está marronzinho, e a gente observa que no Brasil a gente não vai ultrapassar nenhum lugar os 3.000 metros. Certo? Então isso vai acontecer aqui na Cordilheira dos Andes ou até mesmo no Planalto das Guianas, mas fora do território brasileiro. Tá? Então nós temos inúmeras formas de classificar o relevo brasileiro e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Primeira classificação: escudos cristalinos ocupam 36% do território brasileiro. O que isso significa? Escudos cristalinos são lugares onde a gente tem jazidas de minerais metálicos, por exemplo, como ferro, níquel, ouro, prata, chumbo, esse tipo de coisa. Então, um terço do território brasileiro tem esse tipo de afloramento. E as bacias sedimentares acabam tendo 64% da composição da superfície do território brasileiro. Tá? Então, bacias sedimentares com 64%. A gente tem áreas magmáticas aqui na bacia do Paraná, mas elas entram no contexto das bacias sedimentares na maior parte da literatura sobre esse assunto. Certo? Bacias sedimentares são sedimentos que se acumulam e formam jazidas, certo? Então vai ter sedimento orgânico, inorgânico e a gente vai acabar formando as áreas de produção de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo e do carvão mineral. O carvão mineral eu até separei uma parte ali bem interessante sobre a transgressão e a regressão marinha que aconteceu no Brasil para explicar por que a gente tem carvão mineral aqui no Brasil e só no sul. Tá? Classificações. Haroldo de Azevedo, primeiro grande classificador, certamente você estudante vai gostar mais da classificação dele, porque ela é mais simples. Ela separa o Brasil em Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Atlântico, os três grandes planaltos aqui do Planalto brasileiro distribuídos aqui, a Serra do Mar, começando aqui em Santa Catarina, indo até o Nordeste. Isso aí todo mundo sabe que existe. Tem que saber que existe. Planalto Atlântico. Por que é chamado de Atlântico? Porque é voltado para o Oceano Atlântico. Beleza. Planalto Meridional. Meridional significa sul, então o Planalto Sul brasileiro. É o Planalto aqui para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul principalmente. Certo? Para esses três estados. Planície Amazônica, Planalto das Guianas, Planície do Pantanal. Cara, segue uma lógica muito bacana nesse mapa. Se tu souber esse mapa, metade das questões sobre relevo brasileiro talvez tu vai conseguir resolver. Mas a gente tem classificadores mais modernos, mais recentes, que tem mais conteúdo para inserir nos mapas e que vão tornar o estudo um pouquinho mais difícil. Tá? Aziz Nassib Absaber, um dos maiores geógrafos do Brasil, falecido em 2012, morreu aos 89 anos de idade e trabalhou até o fim da vida dele. Tá? Foi um grande geógrafo da área de geografia física do Brasil. E ele criou uma outra categoria de separação, de classificação de relevo, que levou alguns nomezinhos a mais. Então ele separa o Planalto Atlântico aqui em Planalto Nordestino, Planalto do Maranhão Piauí e Planaltos e Serras do Leste e Sudeste. Tá? Então aqui a gente tem o que antes era Planalto Atlântico distribuído de outra forma. O Planalto Central perdeu um pedaço para esse Planalto aqui, o Planalto Meridional ficou mais ou menos no mesmo lugar e o Absaber ele dizia que no Pampa Gaúcho a gente tem o Planalto Sul-Rio-Grandense, de acordo com o conceito de Planalto que ele criou a partir daquele momento, certo? Então, planície do Pantanal aparece aqui, planícies de terras baixas amazônicas, Planalto das Guianas, isso fica muito parecido com o mapa anterior. Tá? Então as principais diferenças estão aqui no Planalto Atlântico, que ganhou alguns nomes novos, assim como o Planalto Central também ganhou um pedaço a mais lá, que é o Planalto do Maranhão Piauí. Mas como segue uma lógica de localização, tudo certo. Depois vem o Jurandir Ross. Quem é o Jurandir Ross? É um pupilo do Absaber. Tá? Ele dá continuidade nos estudos que o Absaber começou a estudar muito antes dele. O que ele faz? Ele é o primeiro a definir a classificação de depressões de relevo.
Tá? Então a gente tem uma aula aqui no canal sobre fórmulas de relevo e ali eu falo sobre o que é uma depressão e é uma classificação geologicamente falando, para quem entende geologia, tranquila, mas para você estudante do ensino médio não é tão tranquilo. Então a gente costuma dizer que uma depressão é uma área ali do rebordo de um planalto e o aluno entende. Tá? O que seria uma depressão? É uma área de intensa ação erosiva nas bordas das bacias sedimentares. Então, seria na borda de uma bacia sedimentar e não de uma plataforma, alguma coisa assim. Mas a gente costuma resolver da forma que eu estava falando ali antes. Entre o planalto, a gente tem um rebaixamento, a gente tem uma depressão relativa. O pessoal costuma entender dessa forma. Planície, superfície plana, com altitude inferior a 100 metros, formada pelo acúmulo de sedimentos. Gente, pode ter um morro ali no meio? Sim, uma média, né, abaixo de 100 metros por uma determinada área aí, a gente precisa para caracterizar isso. Aqui para o litoral catarinense, por exemplo, a gente não vai ter a caracterização de planície no litoral, porque tem muito morro no nosso litoral, a gente tem muitos morros muito altos, então a gente não chega a caracterizar. Aqui de Santa Catarina, até depois do Rio de Janeiro, nenhuma dessas áreas é considerada de planície para valer, porque são áreas que na média vão ultrapassar os 100 metros de altitude. Ok? E aqui a gente tem um mapa dele. Tem 28 unidades de relevo aqui. Como é que eu vou saber isso tudo de cor? Não, tu não vai saber isso tudo de cor. Eu não sei tudo isso de cor. Tá? Então a gente precisa entender que existe uma lógica por trás disso. O que esse mapa mostra diferente? O que é o número 3? O 3 é grande parte do Planalto Meridional que a gente via antes, certo? Que pega a bacia do Paraná. Então o número 3 é Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Então segue uma lógica de localização ainda. Por exemplo, aqui, que cor que predomina nesse mapa agora? Eu estou vendo muito o amarelo, Se a gente não pensar em mudança de tonalidade, o amarelo ele chama muita atenção, principalmente dentro da Amazônia, E o que é a cor amarela? As depressões. Então a gente vai perceber que grande parte do território brasileiro é ocupada pelas depressões de relevo, que seriam áreas desgastadas de bacias sedimentares. Tranquilo, gente? Então eu sei que é bastante informação dentro desse contexto. Quando você olhar o seu material didático, vai ver que tem muita coisa para ler ali, mas em geral, se você olhar os exercícios, já vai ver que dá uma moderada ali. Tem um outro exercício muito mais difícil, às vezes, que aparece num contexto muito específico do interior de um estado que tem uma universidade federal, que quer filtrar bem quem vai estudar naquela universidade. Tem esse tipo de exercício, mas numa prova de geografia do ensino médio eu não vou perguntar com muito detalhamento o relevo de Rondônia, Para mim não faz sentido, que o meu aluno lá saiba o que é um planalto residual sul-amazônico. Mas se aparecer um planalto residual sul-amazônico, ele vai saber que está dentro da Amazônia e não no Nordeste. Se eu fizer uma associação simples, aí eu até posso perguntar algo assim. Mas dizer que o cara vai decorar toda essa tabela aqui, acho bem difícil e acho uma sacanagem se cobrar dessa forma também. Porque a maior parte de nós professores não é enciclopédia, não precisa decorar tudo que leciona também não. A gente vai saber muita coisa de cor, mas o cerne do assunto normalmente não é decorar numerozinho, esse tipo de coisa. Isso já era, a geografia que era só da decoreba, já era. Estrutura geológica brasileira, aqui a gente já viu lá no começo, 36% é formado por escudos ou maciços antigos, 64% por bacias sedimentares. E a gente tem como grandes bacias a Amazônica, do Pantanal, Paraná e de São Franciscano. Não existem dobramentos modernos no Brasil, gente. Não existem dobramentos modernos no Brasil. Ponto. Dobramento moderno é encontro de placa tectônica. Não, a gente não tem esse tipo de agente atuando aqui. O que a gente teve foi no passado, muito distante, há 500 milhões de anos atrás, a gente teve um momento onde que o mar esteve mais alto e cobriu partes do Brasil e tal, e a gente estava grudado na África, mas isso faz parte da história geológica do planeta. Hoje a gente diz que não temos dobramentos modernos que teriam que ter acontecido aí nos últimos 100, 200 milhões de anos. Tá ok? Subdivisão do relevo brasileiro. Plataformas são terrenos antigos atingidos por processos erosivos. Então as plataformas são terrenos antigos, as bacias sedimentares seriam os lugares mais recentes do ponto de vista de surgimento geológico. Ok? Plataforma antigo, bacia sedimentar mais recente. E aqui a gente tem dobramentos antigos, cinturão do Atlântico, cinturão de Brasília, cinturão Paraguai-Araguaia, destaque para o cinturão do Atlântico, que é onde que a gente tem a Serra do Mar. Bacias sedimentares receberam os sedimentos marinhos e continentais durante a evolução geológica. Lá no período devoniano, onde que a gente teve a transgressão e a recessão marinha, vamos para eles. O que é uma transgressão marinha? Ocorre quando o nível do mar sobe
inunda um continente lentamente, movendo-se do litoral para o interior, até que finalmente toda a terra desaparece debaixo d'água. Então imagina que no passado, há cerca de 500 milhões de anos, a gente teve o nível do mar subindo, né? Na verdade é um espreme daqui, solta dali que a Terra tem, desde que ela surgiu, né? Onde que parte do território brasileiro foi coberto pelo mar, né? Então a gente tem vestígios de animais marinhos, né? Na bacia do Paraná, na região amazônica, né? E por isso que a gente chama de bacias sedimentares, porque elas ficaram sedimentando o fundo do mar ali durante milhões de anos. E depois a gente teve uma regressão. Imagina que o mar cobria até onde que está Lages aqui em Santa Catarina, até onde que está Curitiba no Paraná, né? Há 500 milhões de anos atrás. Só que na verdade as coisas estavam um pouco mais rebaixadas, né? Em alguns lugares, então teve um sobe e desce de algumas coisas, além do nível do mar ter sido mais alto. Tá? Então a regressão é quando esse nível do mar acaba descendo proporcionalmente ao que ele estava cobrindo sempre, né, gente? Porque o nível do mar ele foi relativamente estável desde que existe água na Terra, né? Não foi tão grande essa oscilação, em termos assim, não foi de 1000 metros a oscilação, certo? Então, ocorre quando a retirada das águas que cobre o continente, que está emergindo lentamente para atender toda a superfície da terra submersa, acima exposto aos fenômenos de erosão. Não se esqueça, os principais características do relevo brasileiro: muito antigo, bastante erodido, relevo de modestas altitudes, uma vez que 92% do território está abaixo de 900 metros. A gente tem muito planalto, só que esses planaltos não são de altitudes muito elevadas, 92,7% abaixo de 900 metros. Tá? Então não são muito altos, embora tenhamos muitos planaltos, não temos eles muito altos. Tá? A ausência de dobramentos modernos, falei. A forma de relevo predominante é o planalto, também já falei. Predomínio da epirogênese. Como a gente não tem dobramento moderno, a gente vai ter soerguimentos dentro do território, tá ok? Período devoniano, que eu tinha falado antes, devia ter mudado a ordem dos slides aí, né? Período devoniano, período onde, olha aqui onde está o Brasil. Dentro do contexto geológico que a gente tinha há 500 milhões de anos atrás, na era paleozoica, dentro do período devoniano, o Brasil teve uma cobertura do mar, né, para a região onde que hoje está a Amazônia e para a região onde que está hoje o sul do Brasil. Isso era coberto por água. Tá? Então você tinha florestas que foram cobertas por água e tinha peixes e animais marinhos, de um modo geral, de 500 milhões de anos atrás, né, representados ali. Depois que ocorreu a regressão do mar, o que aconteceu? Esse material morto acabou ficando fossilizado e dando origem, por exemplo, onde que haviam florestas, às jazidas de carvão mineral. Tá? Então o carvão mineral nada mais é do que resíduos florestais de milhões e milhões de anos atrás que ficaram depositados debaixo do solo aí em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Espero que tenham entendido, né? Na aula sobre Santa Catarina, quando eu falar sobre aspectos minerais, eu volto a falar disso. Então, finalizo a aula com essa imagem bonita do período devoniano, né? Não esquece de curtir essa página para continuar vendo esse tipo de conteúdo, né? E compartilhe com seus colegas e curta o vídeo. Valeu!